tratar nossa última lição. E a última lição diz respeito ao que Deus espera de nós. Ao que Deus espera de você. Eu quero orar com você agora, pedindo para que o Espírito Santo, o Senhor, venha falar aos nossos corações, e nós possamos ser dirigidos pelo Espírito dele. Amém? Senhor, nós te agradecemos por estarmos juntos aqui nessa manhã. Que o teu Espírito fale aos nossos corações. Que o teu Espírito nos ministre. Que o teu Espírito venha trazer confronto sobre nós. Que fique muito claro para nós aqui, Senhor, aquilo que o Senhor espera de nós como filhos teus, como discípulos. Pai, que o teu Espírito Santo venha poderosamente sobre as nossas vidas, nos dirigindo e falando aos nossos corações. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra e por este momento, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo, Tiago, capítulo 5, nós vamos ler do verso 13 até o verso 20. Tiago, capítulo 5, nós vamos ler do verso 13 até o verso 20. Diz o seguinte: alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja. E estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Verso 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo. Então o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. E assim que Tiago encerra a sua epístola, nos deixando claro algumas coisas que Deus espera de nós, algumas coisas que Deus espera da minha vida e da sua vida. E começando esse tempo aqui, pergunta: que tipo de discípulo, que tipo de cristão será que Deus espera de você? Que tipo de cristão será que Deus espera de você? E foi assim que Tiago termina a sua carta. Tiago termina a sua carta apontando para aquela igreja, para aquilo que Deus esperava deles como igreja. A carta, nós vamos ler aqui hoje, vai nos apontar para aquilo que Deus espera de nós como igreja, como corpo de Cristo. Então, o que Deus espera de nós como igreja? O que Deus espera de você? Em primeiro lugar, Deus espera que nós sejamos um povo que o louve. Deus espera que nós sejamos um povo que o louve. E Tiago fala: alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Faça o quê? Cante louvores. Sabe, meus irmãos, nós temos muitas razões para louvar a Deus. Nós temos muitas razões para exaltar e glorificar o nome do nosso Senhor. Nós temos muitas razões, muitas. E apesar, independente das dificuldades que nós enfrentamos dia a dia. Quem que tem dificuldades? Levante sua mão comigo. Todos nós temos dificuldades. Todos nós temos situações que muitas vezes tiram a nossa paz e o nosso foco.
Mas nós temos motivo para louvar a Deus. Apesar de qualquer coisa. Mas eu não tenho motivo, vim para o culto hoje, não estou sentindo que eu tenho um motivo para louvar a Deus. Você tem um motivo para louvar a Deus? Sim. Sabe por quê você tem um motivo? Que independente do que você esteja passando, independente de como esteja a sua vida, independente de qualquer coisa, nós somos felizes porque nós temos a Jesus Cristo. Esse é o motivo que nós temos. Preste atenção. Eu falei, se não me engano, domingo passado. Nós sempre teremos lutas e dificuldades. Nós sempre teremos lutas e dificuldades. Se as lutas e as dificuldades for aquilo que rege as nossas vidas, nós nunca cantaremos louvores ao Senhor. Nós nunca louvaremos Ele. Mas o nosso principal motivo de louvar a Deus é que nós temos sobre as nossas vidas o quê? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso principal motivo. Tem a história de uma música, que eu trouxe aqui a letra dela, mas eu vou ler para vocês a história. Quem conhece aquela música Sou Feliz com Jesus? Essa música aqui, ó. Quem conhece essa música? Quem conhece essa música? Olha um pedacinho dela, diz: se paz a mais doce me deres gozar, se a dor mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus. Quem conhece essa música? Quando você vê, não sei se você conhece, como essa música foi escrita. Talvez eu já compartilhei em outro momento isso. Não sei se você sabe como essa música foi escrita. Quando você lê aqui e fala assim, acho que o cara estava muito feliz, né? O cara estava feliz. Quem escreveu essa música foi um homem chamado Horatio Spafford. Ela foi escrita no século XIX. Eu vou ler para vocês aqui a história, ó. A música Sou Feliz com Jesus foi escrita no século XIX por Horatio Spafford, um advogado rico de Chicago. Sua esposa se chamava Ana. Eles tinham um filho e 4 filhas. Porém, seu filho de apenas 4 anos morreu em consequência de uma febre alta. E a família Spafford sofreu seu primeiro impacto em 1871, onde aconteceu um dos maiores incêndios da história dos Estados Unidos. Horatio teve uma grande perda financeira nessa ocasião. Em 1873, Horatio e sua família decidiram viajar para a Europa. Mas um compromisso no último momento o impediu de ir. Ele enviou sua esposa e suas filhas na frente e iria encontrá-las depois. Então, aconteceu uma tragédia. O navio delas se chocou com o outro e afundou. Ana, sua esposa, sobreviveu, mas as suas 4 filhas não. E ela enviou uma mensagem para ele. Ela enviou uma triste mensagem para o seu marido, e dizendo o seguinte: estou salva, porém só. Imediatamente, Horatio foi ao encontro dela. Presta atenção agora nisso aqui. No trajeto, quando o marido estava indo ao encontro dela, quando passaram perto do local do acidente, profundamente comovido, Horatio voltou para sua cabine no navio e escreveu: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. No local em que as filhas dele haviam morrido, afogadas no acidente de navio, ele compôs essa música. É claro que um pai não fica feliz com a morte de um filho, mas ele é feliz se tem Jesus. Estar é uma situação momentânea e circunstancial, mas o ser é algo perene. Só Cristo pode dar o conforto da verdadeira paz que está acima de todo entendimento. Nós não somos felizes porque as situações conspiram a nosso favor.
Deus não é mais bom, melhor, não sei nem como se pronuncia, porque está tudo dando certo para mim. Deus não é bom com as 10 pessoas que não embarcaram no voo de Cascavel para Guarulhos, que não conseguiram embarcar. Deus foi bom com eles e com os outros 61. A nossa felicidade, ela está pautada em nós termos Jesus sobre as nossas vidas. Então, quando você entra num lugar como esse, você louva a Deus, você ergue as suas mãos, você ergue em gratidão, porque Ele nos resgatou da morte para a sua gloriosa vida. Paulo e Silas, o que aconteceu com Paulo e Silas? Foram presos, açoitados, jogados na cadeia. Mas ao invés deles murmurarem, ao invés deles reclamarem, Geraldo, ao invés deles falar que a culpa é de Deus, olha o que eu estou vivendo, eu estou na cadeia, eu preguei, estava pregando, eu estou na cadeia, fui açoitado, sofri. Sabe o que eles fizeram na cadeia? O que eles fizeram? Vocês conhecem a passagem? Começaram a cantar louvores. E o que aconteceu? Deus sacudiu as estruturas daquele lugar. E eles foram libertos. Aqueles homens, Paulo e Silas, o que conduzia eles, não era a situação momentânea deles, mas sim que eles tinham Jesus na vida dele. Atos 16, 25 relata, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Você pode estar aqui hoje, sofrendo a perda de alguém, diante da maior dificuldade da sua vida. Você pode estar aqui hoje doente, enfermo, sem dinheiro. Você pode estar aqui hoje, e vou usar a expressão, você pode estar lascado. Mas pense numa pessoa lascada. Essa pessoa é você hoje. Mas eu quero te dizer algo. Você é feliz. Porque você tem Jesus Cristo na sua vida. Meus irmãos, mesmo que Deus não me desse mais nenhuma bênção, mesmo que Deus não te desse mais nenhuma bênção na sua vida, mesmo que os céus se fechassem para você, mesmo que os céus se fechassem pelo resto da sua vida, você teria sempre motivos para louvar. Sabe por quê? Porque você tem Jesus. E aí, está alguém alegre? Sim, eu estou alegre, porque eu tenho Jesus Cristo na minha vida, o Senhor que me salvou, o Senhor que me libertou, o Senhor que é fiel, o Senhor que me trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz, o Senhor que me deu uma identidade. Eu sou feliz porque eu tenho Jesus. Esse é o motivo que nós temos que ter de louvar. Louvar não é só cantar uma música. Louvar não é só abrir a boca e repetir a letra do que foi cantado. Não. O louvar, ele vem do coração. Louvar vem do coração. De um coração grato. Louvor é a expressão de um coração grato. E no nosso caso, que reconhecemos que nós temos Jesus. Segunda coisa que Deus espera de nós. Deus espera que sejamos uma igreja que promova a cura. O verso 14, ele diz o seguinte, Tiago: alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Quem eram os presbíteros? Quem eram os presbíteros? Talvez no nosso contexto como comunidade, nós não temos ordenação de presbíteros aqui. Mas quem são os presbíteros? Quem eram os presbíteros naquela época? Os presbíteros, sabe quem eram? Eram os primeiros líderes da igreja. Os presbíteros eram pessoas sérias, pessoas íntegras, pessoas de oração. Quem são os presbíteros no nosso contexto de comunidade? São os nossos supervisores, os nossos dirigentes. São os presbíteros, homens e mulheres sérios, que entregam sua vida em prol do reino. Mas aí, Tiago coloca um elemento a mais. Ele diz: façam oração sobre ungindo com óleo. Por que ungindo com óleo? Porque para mim ungir você, eu preciso tocar em você.
Não é no jatinho, eu tenho que tocar, eu tenho que colocar a mão sobre você. E isso é uma lembrança de que Deus está ali naquele ato. Isso é uma lembrança que Deus está ouvindo aquela oração. Mas nós precisamos ter claro, irmãos, presta atenção. Dá um vidrinho de óleo da unção para mim, um diácono, por favor. Vou jogar aqui de cima de vocês. Vou jogar óleo aqui. Nós precisamos entender o seguinte. Dá aqui, Zé, para mim. Eu me recordo que teve uma época que estava sumindo o óleo da unção da igreja, irmãos. Tinha um anjo levando para casa. É até cheirosinho ele, né? Nós precisamos entender que o que cura não é o óleo. O que cura não é o óleo. Hoje a gente usa esse óleo bonitinho, amarelinho, tem especiarias, tem até uns negocinhos aqui, bonitinho. Podemos usar óleo Johnson, que já usamos um tempo atrás. O que cura não é o óleo. O que cura não é o pastor ungidão. Não é o pastor que cura. Eu já fiz orações que curaram pessoas. Uma criança com, esqueci a doença, um câncer no sangue, como é que fala? Leucemia. Então eu pedi para trazer o exame voltou, o exame testificando que a criança havia sido curada. Não fui eu. Não é o óleo que cura, não é o pastor que cura. O que cura, sabe o que é? É o nome de Jesus. O nome que está sobre todo nome. Então, eu vou levar um olhinho desse para casa que está ungido. Deixa eu pôr aqui. Moleque. Vou na concessionária amanhã e vou jogar em cima do carro. O vendedor vai falar um monte para você. Você vai ter que pagar a lavagem do carro e você vai se dar mal. Né? Tinha até uma situação que eu ia colocar aqui, Fabiana, mas eu não vou falar que você está transmitindo. Quando a Fabiana se converteu, não posso falar que não. Um dia eu falo. Né, Fabiana? Mas a gente muitas vezes, isso aqui representa o toque do Espírito Santo na sua vida. Não existe benzedeira gospel. Não existe benzedeira gospel. Não irmãos, o que tem é o toque do Senhor Jesus que traz restauração. O que cura é o nome de Jesus Cristo. O que cura é o nome de Jesus. Nós não podemos deixar que o nosso coração seja tomado por misticismo. E preste atenção, nós não podemos ter medo de orar pelos enfermos. Nós não podemos ter medo de orar pelos enfermos. Mas e se orar e ele não for curado? Não é você que cura. Quem cura é o Senhor. Quem cura... Você já orou por alguém e a pessoa não foi curada? Já. E aí? Normal. Porque eu creio no Deus que é soberano. Eu creio no Deus que é soberano. Você já orou por alguém e foi curado? Já. E aí? Toda a honra e toda a glória ao nome do Senhor, porque Ele quem cura. E é assim que tem que ser. E presta atenção, a nossa função como discípulos de Jesus é promover cura. Quando alguém passa por você enfermo, você ora por essa pessoa, você só fala, Deus te abençoe. Ore. Ore. Ore pelas pessoas. Porque se você não fizer, ninguém vai fazer. É verdade ou não é? Ore. Mas ele vai no médico. Ore. Ore. Você foi chamado para isso. A Bíblia nos ensina a nós orarmos pelos enfermos. A nossa ousadia não vem da nossa dicção. A nossa ousadia não vem do quanto conhecemos da Bíblia. A nossa ousadia não vem do tempo que eu tenho de vida ministerial. Não. A ousadia que nós temos vem do nome de Jesus. Nome que é sobre todo nome. Nome que é sobre todo nome. Então quando você estiver na sua célula, precisar orar por alguém, está enfermo? Ora. Está no seu trabalho, a pessoa falou que está enferma? Ora por ela.
Alguém enfermo na sua casa? Ore por ela. Mas sempre em nome do Senhor. Porque Tiago diz: a oração de um justo tem o quê? Tem grande poder e produz grandes resultados. E aqui eu tenho justos do Senhor. E quando um justo ora, acontece Romanos 4,17. Sabe o que é Romanos 4,17? Chama-se a existência as coisas que não existem, porque no nome de Jesus está todo o poder. Sabe, irmãos, qual experiência você tem com oração? Os piores momentos da minha vida, os momentos que, humanamente falando, não tinha saída, não tinha o que fazer. Eu teria que ouvir o conselho dos amigos de Jó: amaldiçoa o teu Deus e morre. Sabe o que aconteceu? As maiores experiências que eu tive, as maiores respostas que eu tive na minha vida, vieram através de oração. Portanto, ore mais. Ore mais. Terceiro lugar, Deus espera que sejamos uma igreja que cobre muitos pecados. Não é esconder pecado. Não é cobrar de julgar. Mas é cobrir no sentido de perdoar. De abraçar o pecador e falar para eles a resposta para aquela situação da vida dele. Sabe que os judeus criam que todas as doenças elas eram frutos de pecado. Os judeus criam nisso. E os discípulos lá em João 9, eles pensaram o mesmo, que era o caso do cego. Você lembra do caso do cego? Os discípulos estavam indo por esse caminho. Mas o que Jesus disse? O que Jesus disse naquela situação do cego? Que ninguém havia pecado. Quebrando ali a crença dos judeus. Sabe, meus irmãos, algumas enfermidades, algumas doenças são contingências da vida. É o cuidado que nós temos com o corpo. Muitas coisas que eu colho na minha vida hoje é fruto lá de que eu semeei lá atrás. Então, muitas enfermidades são contingências da vida. E também, agora preste atenção nisso, algumas enfermidades também são consequências de quê? De pecados não confessados. Sabia disso? Pecados não confessados. Por isso Tiago diz aqui no verso 16: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para que vocês sejam, o quê? Algo muito rico aqui agora. Existe algo muito rico que Tiago nos ensina aqui agora. Interessante que Tiago não está falando que eu tenho que confessar para um líder. Mas Tiago nos traz para uns aos outros. Uns aos outros. Meus irmãos, precisamos considerar duas coisas aqui. Primeiro lugar, quando nós confessamos nossos pecados a Deus, nós somos o quê? Ponto final. Quando confessamos os nossos pecados a Deus, nós somos perdoados. Por quê? Porque o perdão vem exclusivamente de Deus. Não adianta eu subir escadaria de joelho, não adianta eu tentar fazer qualquer tipo de sacrifício, porque a única coisa que limpa as nossas vidas é o sangue de Jesus, que nos purifica de todos os nossos pecados. Ponto final. Ponto. Quando confessamos a Deus, nós somos perdoados. Mas o segundo é que quando confessamos nossos pecados a outra pessoa, nós somos curados. Tiago está nos ensinando algo poderoso aqui. Tiago nos ensina que a confissão precisa acontecer dos dois lados. Deus e ao próximo. Tiago nos mostra que a confissão com o próximo é uma questão de reciprocidade. Mas tá bom, Leandro,
Beleza, eu entendi. Para quem que eu preciso confessar então? Agora eu te faço uma colocação. Cuidado com qualquer pessoa que você abre a sua vida e os seus pecados. Tiago fala dos presbíteros. Você viu que Tiago coloca em jogo os presbíteros? Quem está no contexto dessa escrita aqui são os presbíteros. Precisam ser pessoas confiáveis. Pessoas íntegras. Ah, mas eu abro meu coração para o meu amigo do trabalho. O que ele está fazendo por você? Você abre o seu coração para o seu líder de G100? Por isso que nós amamos a visão celular. Porque na célula as pessoas são pastoreadas, cuidadas, assistidas. E sempre detalhe, né? Homem com homem e mulher com? Homem com homem e mulher com? Que aí entra um monte de fator. Primeiro a aparência do mal, depois entra a dependência emocional. Entra um monte de coisa. Então nós vamos ter isso muito claro para nós. Muito claro. Ah, mas o meu líder nem me liga para perguntar se está tudo bem comigo. O meu também não me liga. Tá bom? Eu procuro ele. Quando o sapato aperta, eu ligo. Preciso de você. E sabe o que ele faz? Ele fala, agora. Ah, mas o meu supervisor... Não. Você faz... A gente precisa entender o seguinte. Que o discipulado é um caminho é uma mão de duas vias. Muitas vezes nós esperamos, mas nós não vamos atrás. Presta atenção, você precisa procurar o seu líder quando você tiver alguma situação. Quem é seu amigo espiritual? Quem é seu amigo espiritual? Quem você confia para abrir seu coração, contar seus pecados, pedir ajuda? Quem está sozinho, o pastor Carlos Alberto deixa muito claro isso para nós. Quem está sozinho, ou já caiu, ou vai, ponto final. Nós não podemos andar sozinhos. Nós não podemos andar sozinhos. Quem cuida de você? Quem cuida de você? Quem está cuidando de você? Nós precisamos amadurecer, meus irmãos, e praticar essas verdades. E pararmos de ficar criticando o pecado dos outros. E praticarmos esta verdade poderosa. A verdade de cobrir, abençoar o nosso irmão. Quarto lugar. Deus espera que sejamos uma igreja que restaura. E aí agora aqui no verso 17 diz o seguinte: Elias era homem semelhante a nós. Elias era um homem como a gente. Como nós. Sujeito aos mesmos sentimentos. Aí diz aqui que ele orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. O que Tiago está deixando claro para nós aqui? Que Elias era homem como nós, sujeito às mesmas paixões, aos mesmos sentimentos, porém Elias cultivava grande intimidade com Deus, a ponto de discernir sua voz e viver de acordo com a sua vontade. Por que aqui Tiago está falando da oração de Elias? E por que Tiago quer nos igualar a Elias? Sabe por quê? Porque eu falei agora. Porque Elias era um homem como nós, sujeito a tudo. A vida de Elias tem que ser um modelo para nós de intimidade com Deus. Mas aí continua na leitura, diz o seguinte, verso 19, verso 20. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade, e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá uma multidão
de pecados. Elias era homem como nós. Elias, no momento da vida dele, ele ficou aonde? Isolado do mundo, numa caverna. Onde a palavra diz que corvos levavam alimento para ele. Ele era homem como eu e você. Homem como eu e você. Mas aqui está falando algo muito profundo. Está falando de pessoas que se desviaram da vontade de Deus. Pessoas que se afastaram da fé. Pessoas que em algum momento da sua caminhada cristã, da sua jornada, se esfriaram espiritualmente. Esfriaram a sua vida. Que por vezes, até permaneceram na igreja. Mas elas permaneceram por quê? Por tradição. Porque estão acostumados. Porque, eu permaneci, meus amigos estão aqui. Ou até mesmo porque tem medo do inferno. Mas existe uma verdade sobre essas pessoas. São homens e mulheres que estão afastados do Senhor. Alguns não oram mais. Alguns não lêem mais a Bíblia. Alguns não creem mais. Alguns não confiam mais. Outros não têm mais uma vida de intimidade com Deus. E Tiago está falando aqui. Está falando dessas pessoas. E por que essas pessoas se afastam? Presta atenção. Elias era homem como nós. E no seu momento de maior fraqueza, o Senhor permaneceu alimentando ele. Por quê? Porque ele mantinha uma vida de intimidade com Deus. E por que as pessoas se afastam? Influências. Influência de outros. É influenciado por não sei quem, aí vai ver, tá do mesmo jeito. Por escândalos, que é algo muito comum, a gente vê escândalo no seio da igreja hoje. Por atuações malignas. Mas, acima de tudo, preste atenção no que eu vou te falar agora. Acima de tudo, por falta de uma experiência com o Senhor e por ter maturidade espiritual. Por isso que a carta de Tiago, ela trata sobre maturidade. Porque, irmãos, uma pessoa que teve um encontro real com Jesus, uma pessoa que tem comunhão com Ele, uma pessoa que tem intimidade com Ele, nunca vai abandonar o Senhor nem o seu chamado por qualquer uma dessas coisas, porque ela tem convicção. Mas sobre nós aqui, Tiago está trazendo algo sobre mim, sobre você. O que a igreja tem que fazer com essas pessoas? Lembrando que a igreja não é o prédio. A igreja é você. Sou eu. Nós somos a igreja. Tiago está falando que nós não devemos nos esquecer dessas pessoas. Mas Tiago está nos chamando a nós oferecermos tratamento. Oferecemos restauração. Ir atrás delas. Talvez você esteja aqui hoje e você conhece uma pessoa que não frequenta mais a igreja, não vai mais nem para a célula. E aí você, eu não vou atrás, porque eu não queria compromisso, porque isso, porque aquilo. Não! Nós somos chamados a resgatar, amar, aproximar-se dela, orar. E a Bíblia diz, olha o que diz o verso 20. Olha só o que diz: saibam que aquele que convence o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. A Bíblia está falando que se nós conseguimos trazer essa pessoa de volta, nós estamos salvando uma vida. Salvando. Quem que você conhece? Eu vou ser mais cirúrgico e agressivo agora com vocês, com toda a liberdade e amor que eu tenho a cada um de vocês.
Quem que você conhece que você deixou de lado? Quem que você conhece e você falou, não vou atrás não. Ele fez as escolhas dele, ela fez as escolhas dela. Quem? Quem que você abriu mão? Eu abro mão. Eu lavo as minhas. Quem que você fez isso? A igreja não pode perder a essência de ser igreja. Presta atenção nisso. A igreja nunca pode perder a essência de ser igreja. Quando nós escolhemos quem vem, quem não vem, quem está apto, quem não está, como diz nosso pastor Carlos Alberto, nós estamos agindo como um clube. E nós não fomos chamados para ser o Unidos da CG Itaquera. Ou então Unidos do Leandro de Itaquera, né? Nós somos chamados para sermos igreja de Jesus Cristo. A igreja que abraça, que restaura, que ama, que lava os pés, que serve. A igreja que tem uma bacia e uma toalha para sempre lavar. Mas ele errou comigo. Não importa. Você não erra também? O que Jesus fala? Que nós temos que perdoar quantas vezes? Você já perdoou quantas vezes hoje? Nós temos que perdoar, nós temos que amar, nós temos que servir, nós temos que nos entregar. Presta atenção, eu me entrego por Jesus, mas e pelo seu irmão? Mas eu me dou na obra de Deus. E pelo seu irmão, você se doa também? Sacrifício de tolo. É isso que Tiago está falando. É isso que Tiago está nos ensinando. Não adianta nada a minha fé não ter obras. E a obra que ele fala é essa. É com o próximo. E como Tiago trata o próximo na carta dele? Como Tiago trata do meu irmão na carta dele? Meus irmãos, nós precisamos acordar. Nós precisamos nos despertar como igreja. Precisamos acordar, irmãos. Acho que o sono que nós estávamos tendo, a gente precisa acordar dele. Está na hora da gente acordar e entender o nosso papel na sociedade como discípulos de Jesus, entender o nosso papel neste bairro, neste contexto de igreja e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. É isso que se resume a carta de Tiago. Foi isso que ele nos falou, sobre generosidade, sobre falar, sobre a língua, sobre preconceito. Ele falou tanta coisa, mas tudo aponta para o próximo. Para nós encerrarmos aqui, em primeiro lugar, você tem coração que louva a Deus em todo o tempo? Você tem um coração que louva em todo o tempo? Segundo, quando você vê alguém enfermo, o que você faz por essa pessoa? Você ora por ela? Meu irmão, não vai passar mais ninguém enfermo na sua frente. Falou que está com dor no dedinho do pé, vem cá, meu irmão, que eu vou orar por você agora. Faz, você não podia fazer, não faz isso não, tá? Mas ora, abençoa. Você é discípulo. A sombra dos discípulos, apóstolos curavam. Lina? Curavam. E é isso que está sobre a sua vida em nome de Jesus. Terceiro lugar. Com quem você abre o seu coração? Quem cuida de você? Ninguém, porque meu líder não me liga. Mas você liga para ele. Você provoca, você fala, eu preciso de um conselho teu. Quem cuida de você? Com quem você abre o seu coração? E quarto e último lugar, de quem você precisa ir ao resgate? Quem? Pensa agora de quem você precisa ao resgate. Lembre-se, irmãos, nós somos discípulos de Jesus. E essa pauta aqui, esses assuntos,
precisam de uma resposta nossa. Precisam de uma resposta nossa. Como nós vamos responder a isso? Eu queria convidar que você se colocasse de pé no seu lugar.